Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para nos encontrarmos no meu, no seu, no nosso lugar de encontro, aqui no Horas Sagradas. Eu quero saudar a cada um de vocês com a doce paz e comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A meditação de hoje será no livro de Jeremias, no capítulo 18, nos versos de 1 a 6, sobre o tema Dependentes de Deus. Eu quero que você pense neste tema, nessas palavras, porque nós vivemos em um mundo onde todos nós temos cada um a sua própria verdade, nós buscamos, de alguma maneira, sermos independentes. E neste processo, em muitos momentos, nós queremos, mesmo que seja consciente ou não, sermos também independentes, inclusive de Deus. Mas isso não é possível, porque quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, Deus nos convida a fazermos o que ele fez com Jeremias, e nós vamos ver aqui nesse texto qual foi o convite de Deus para ele. Vamos à nossa leitura. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Este é o convite de Deus para mim e para você, que nós nos voltemos à casa do oleiro, o lugar onde Deus vai refazer a minha vida e a sua vida, para que nós possamos começar de novo uma nova história, uma história aonde nós venhamos a reconhecer que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Tem uma história que eu quero contar aqui para ilustrar esse texto que eu ouvi em um vídeo de Fábio Teruel no YouTube, em que ele fala da história de um jovem que estava desesperado. E ele diz: vamos retomar a história para sabermos por que esse jovem está desesperado, desiludido da vida, a ponto de cometer uma besteira. E ele diz que este jovem era filho de um homem muito rico, de um fazendeiro, mas que aquele fazendeiro conseguiu todas as coisas com muito trabalho. Era muito difícil, com muita luta. E aquele homem sempre aconselhava aquele filho: filho, a vida é muito rápida, a vida passa logo. Seja mais dedicado, pense no seu futuro, em como será a sua velhice. Mas aquele filho não ouvia os conselhos daquele pai. E ele queria viver apenas aproveitando a vida, saindo e gastando dinheiro e aproveitando. E aquele homem, percebendo que aquele filho não ouvia os seus conselhos, ele ainda teve forças e pediu para os seus funcionários para que eles construíssem um celeiro novo. E naquele celeiro não era para colocar animais, colocar mais nada ali. Ele disse que naquele lugar era para colocar uma frase na parede,
aonde estava escrito: nunca mais deixe de ouvir os conselhos do seu pai. E aquele homem chamou seu filho e falou: filho, eu sei que você nunca mudou, eu te dei muitos conselhos e você continua o mesmo. E eu queria te fazer um último pedido, porque o seu pai já está assim com a idade muito avançada, e eu sinto que não vou viver muito mais. Eu queria te fazer um último pedido, vem aqui comigo. E aquele homem levou aquele filho lá naquele celeiro. Ele havia colocado uma corda pendurada sobre aquela madeira que estava escrito aquela frase, e era uma forca. E ele falou para aquele filho: filho, eu quero te pedir algo que eu gostaria que você fizesse. Você fizesse um pacto comigo. Se por acaso, quando eu vier a falecer, você perder tudo que eu estou deixando para você, eu queria que você viesse aqui e colocasse o seu pescoço nessa corda e se enforcasse. E aquele filho: que é isso, pai? Não precisa disso. Mas ele insistiu: filho, prometa para mim que você fará isto. E aquele filho, para se livrar daquelas palavras, aquele homem disse: olha, se for para você me deixar em paz, eu prometo. E pegou na mão do pai e fez aquele pacto. E pouco tempo depois aquele homem faleceu. E tudo que ele havia previsto começou a acontecer. E aquele filho começou a perder as coisas e foi perdendo, e chegou em um determinado momento que ele estava completamente falido. E quando ele chegou nesse estágio, pensativo lá no seu quarto, ele se lembrou do pacto que havia feito com aquele pai. E ele pensou dentro dele: só me resta cumprir o pacto que eu fiz com meu pai. E ele se dirigiu àquele celeiro andando a passos curtos, bem devagar. Quando ele chega lá, ele encontra aquela corda no mesmo lugar que o pai havia deixado. Ele então foi, pegou uma cadeira, colocou embaixo, subiu na cadeira, colocou o pescoço, ajustou a corda, apertou e com a ponta dos pés empurrou a cadeira. E aí, quando ele sente o impacto, aquela madeira, ela se parte ao meio. E ele cai em pé e de lá começa a cair um monte de joias que o pai dele tinha colocado lá, já prevendo que isso fosse acontecer. E junto ele se agacha para ver o que estava caindo, e junto com aquelas joias estava uma carta que o pai deixou. E ele leu aquela carta e estava escrito: filho, esta é a sua última oportunidade. Aproveite do seu pai que te ama muito. Eu quero que cada um de nós pensemos sobre isto. Deus oferece a mim e a você sempre esta última oportunidade. A casa do oleiro é a oportunidade que Deus dá a mim e a você de nos refazermos. É uma oportunidade de entendermos a soberania de Deus sobre nós e que nós somos eternos dependentes de Deus. Aquele barro na mão do oleiro nos faz lembrar que a obra, o vaso, depende do Criador. E eu gostaria que cada um de nós meditássemos nessas palavras, entendendo que Deus levou Jeremias para que ele entendesse qual era a mensagem de Deus para a sua vida e para o povo de Israel. Porque no verso 6 ele diz: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Nós somos, nas mãos de Deus, como um barro nas mãos de um oleiro.
Deus está sempre buscando por entender que nós somos semelhante ao filho pródigo, a este homem, esse jovem da história que eu acabei de contar. Deus está sempre oferecendo a mim e a você uma nova oportunidade, aonde nós podemos refletir as nossas vidas e entendermos que no Senhor nós podemos nos tornarmos um vaso novo, capaz de entender a sua mensagem e de viver a vida que Deus quer que eu e você vivamos para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Devemos obedecer a esta mensagem do Senhor, custe o que custar. Nós precisamos entender isto e cumprir a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, a sua mensagem. Que cada um de nós possamos descer à casa do oleiro e sair de lá renovados, purificados, transformados para a honra, louvor e glória do Senhor, que é aquele que tem nas suas mãos o poder de fazer de cada um de nós um vaso completamente novo. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Pai, que Tu tens sobre nós todo o poder e que nós somos completamente, eternamente dependentes de Ti, ó Pai. E nós queremos clamar a Ti, em nome de Jesus, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, de nós. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, ó Pai, para que nós entendamos a Tua mensagem e que possamos, Senhor, obedecer a Tua palavra e sermos vasos novos, vasos felizes, a partir do que Tu tens reservado para nós. A Tua palavra, Senhor, também no livro de Jeremias, no capítulo 11, diz: Eu é quem tenho planos para vós, planos do bem e não do mal, para no final completar o desejo dos vossos corações. Tu és o Deus de amor, o Deus que nos transforma para sermos, Senhor, pessoas semelhantes a Ti, obediente a Deus, porque Tu foi Jesus Cristo, obediente ao Pai, obediente até a morte, Senhor. Que nós também sejamos para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Ó Deus, seja, Senhor, com todos os povos da terra. Entra com a Tua mão poderosa, com este poder que cura, que transforma, que purifica, e atende, Senhor, a necessidade de cada um de nós. Aonde houver, Senhor, pessoas sem paz, sem motivos para viver, que Tu entre, ó Pai, na vida delas e tire delas esse sentimento, ó Pai, dando a cada uma um novo motivo para viver, transformando cada uma dessas pessoas, Senhor, em um vaso novo, em um vaso de honra, um vaso, ó Pai, obediente à Tua palavra, um vaso que faz, Senhor, aquilo que Tu espera de cada um de nós. Cura, Senhor, onde houver enfermidade. Oh, meu Deus, nós Te louvamos por tudo que Tu és, por todos os Teus atributos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo é que nós oramos. Amém e amém. Eu quero deixar com cada um de vocês o meu abraço fraternal e desejo do fundo do meu coração que Deus esteja com cada um e que cada um sinta a presença do Espírito Santo no seu coração.
Que Deus nos abençoe.